pode levar ao risco de recidiva, uma transfusão sanguínea, né? E se você pode realizar esse procedimento sem transfusão, é melhor. É melhor, por quê? Numa análise univariada, já foi comprovado que a transfusão pode sim afetar na recidiva do tumor. Então, por esses pontos, a gente evita realmente a transfusão sanguínea, não só o tecido de Jeová, né? Mas nós temos esse conceito justamente seguindo para atingir a terapia ouro, terapia assim, excelente para tratamento de câncer de forma geral. Né? A transfusão sanguínea, o padrão ouro, tratamento? Pode ser, né? Mas os métodos alternativos são também padrão ouro? Sim, né? Equipara em relação à correção e viabilizar a cirurgia. Então, esse é o ponto. Obrigado. Muito obrigado pela participação. Dr. Antônio Alceu dos Santos, médico cardiologista da Beneficência Portuguesa de São Paulo. Boa tarde a todos. Boa tarde, senhor procurador Renato. Logo depois dele eu falo. Boa tarde a todos. Boa tarde, senhor procurador Renato. Primeiramente, agradecer o convite por estar aqui, poder participar dessa reunião tão importante, eu acho que para todos nós e para o mundo inteiro. Realmente, trata-se de um assunto de grande interesse. Esqueci de mencionar, meu nome é Antônio Alceu, sou cardiologista, especialista pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, trabalho no Hospital Beneficência Portuguesa e no Hospital Vaz Monteiro. O motivo de estar aqui que é um assunto, para mim, também de grande interesse, porque desde 2002 eu estudo, escrevo e publico assuntos relacionados exatamente a esse tema, alternativas às transfusões, opções às transfusões de sangue. Por que é um assunto de grande interesse, eu acho que para todos nós? Primeiramente, assim, a anemia hoje é cada vez mais uma condição mais real possível. Sabe-se, de acordo com o Ministério da Saúde, que 2 bilhões de pessoas, principalmente em países subdesenvolvidos, têm anemia. E cerca de 4 bilhões de pessoas, especialmente em países também em desenvolvimento ou subdesenvolvido, têm deficiência de ferro, ou seja, uma anemia ferropriva. Então, talvez o dia ou mais dia, um paciente desse vai estar no teu consultório. Outra importância do tema. Escassez de sangue, já foi falado aqui para vários colegas, é cada vez mais evidente. Só que eu gostaria de dar números. Por exemplo, a doutora Maria Nazarete publicou em 2007, na própria Revista Brasileira de Hematologia, que as doações de sangue, eles não realmente estão acompanhando as transfusões, o crescimento das necessidades de transfusões de sangue em nosso país. Enquanto a demanda, a necessidade de sangue cresce a taxa de 1%, as doações crescem em cerca de 0,5% a 0,7% ao ano. Então, vai faltar sangue. A gente já tem visto que já está faltando sangue pelo noticiário, pela mídia. A gente vê várias vezes campanhas solicitando doadores de sangue para socorrer o hospital. O próprio Ministério da Saúde, de 2013 a 2014, mencionou que as doações crescem a taxa de 4,55% e a transfusão cresce a 6,8%. Realmente, a escassez já está evidente. As complicações já foi bem mencionado aqui, tanto infecções, infarto, derrame, arritmia, câncer e inclusive até mesmo a morte. Outra importância do tema diz respeito à redução de custos hospitalares. Um hospital da Califórnia, o Hospital Stanford, por apenas orientar a classe médica transfusionista, das diretrizes atuais, conseguiu reduzir em cerca de 24% o índice de transfusão. Isso economizou para o hospital cerca de 1,6 milhões de dólares por ano. Então, é algo realmente que preocupa. Outro assunto que realmente traz a nossa atenção, que isso que nós estamos discutindo aqui hoje, é que fez eu pesquisar, que fez eu escrever e publicar os artigos que vamos mencionar. É que a própria Organização Mundial de Saúde, desde 1999, daqui, já pedia isso, ou seja, para a gente, a classe médica, reduzir as necessidades transfusionais. E ela própria diz nesse documento que as alternativas às transfusões,
elas são simples, podem ser simples e seguras para os pacientes. Além disso, em 2010, teve outra reunião da própria Organização Mundial de Saúde, orientando em 3 pilares, pelo menos, como que você poderia tratar um paciente, evitando ou amenizando as transfusões de sangue. Tanto por tratar anemia, como gerenciamento do sangue no intra e pós-operatório. E por último, agora em 2015, em junho de 2015, também, a própria Organização Mundial de Saúde também cita que é necessário, é preciso realmente, nós médicos, reduzir as necessidades de transfusões. Está aqui o documento, junho de 2010. E fala ainda lá que usar alternativas à transfusão sempre que possível. E a prática clínica de transfusão boa e segura, notem, inclui gerenciamento de sangue do paciente, que já foi mencionado aqui. Ou seja, é uma busca cada vez mais de nós médicos tentar conseguirmos meios, opções, alternativas para se evitar uma transfusão de sangue. Então, diante disso, como que nós podemos, então, o que nós temos hoje na medicina que é possível tratar um paciente sem as transfusões de sangue? Tive o privilégio de participar da primeira cirurgia cardíaca no Brasil de um transplante cardíaco realizado sem transfusão de sangue usando as alternativas. Esse paciente teve uma rejeição e foi retransplantado em 2009. Também é o primeiro caso no mundo realizado, publicado na Revista Brasileira de Cirurgia Cardíaca em 2012, do primeiro caso de retransplante no mundo sem utilizar os recursos transfusionais. E sim, as opções e as alternativas. Então, diante disso, há cerca de 3 anos, iniciei uma pesquisa para poder, como que a gente pode se preparar o paciente para poder ficar mais tranquilo para realizar uma cirurgia sem as necessidades transfusionais. Então, aí que veio um dos primeiros artigos que eu pesquisei, reunindo todas as alternativas, as opções terapêuticas, para se colocar à disposição da classe médica, onde que a gente pode utilizar desde as mais complexas, máquinas, aparelhos, que já mencionados, até as mais simples, uma mini coleta de sangue na UTI, ou então deixar de coletar sangue desnecessários. Muitas UTIs, a gente que não tem protocolo, às vezes colhe o sangue do paciente 3 vezes ao dia. Mencionado que às vezes no final de 10 dias aquele paciente tem que receber uma transfusão de sangue iatrogênica. Outro ponto que chama a atenção, como que a gente consegue realizar essas várias cirurgias lá no Hospital Beneficência Portuguesa e em outros hospitais também, é como que você deve preparar esse paciente. Ou seja, se ele está com anemia, nós temos que dar o tratamento convencional, certo? Quer seja o ferro, que é o mais comum, ácido fólico, ou por último, quando necessário, até mesmo eritropoetina. Lógico que ela não vai funcionar de imediato, mas se é uma cirurgia eletiva, a gente pode programar aquela cirurgia, que a maioria dos casos, especialmente as cirurgias de SUS, eletivas, cirurgias cardíacas, dá tempo da gente preparar esse paciente para que ele possa, no final, não receber a transfusão de sangue. Então, são várias alternativas que nós temos para que possamos ajudar esse nosso paciente para que ele possa evitar uma transfusão de sangue. Um outro caso que foi publicado agora, que eu consegui publicar numa revista internacional, na Cardiology, esse caso é muito interessante, que ele chegou, a gente fez o preparo, todo o pré-operatório dele, para que ele realmente pudesse submeter uma cirurgia grave e complexa. Esse paciente já era portador de insuficiência renal dialítica, e esse paciente ele também tinha uma doença complexa na raiz da aorta, ou seja, um aneurisma de aorta, junto com insuficiência aórtica importante. Esse paciente ele foi preparado para chegar até um nível de 15 de hemoglobina. Só que devido às complicações da cirurgia, ele foi caindo o seu nível de hemoglobina hematócrito até chegar no nível de 2,9. O interessante é que esse paciente, quando ele já estava em 8 de hemoglobina, muitos colegas já estavam que ele estava em risco iminente de morte. Já queria transfundir. Só que esse paciente ele continuava lendo e escrevendo lá na beira do leite. Foi indo até chegar em 2,9 e continuava lendo e escrevendo na beira do leito. E essa situação de risco iminente de morte, que ela foi cada vez caminhando, de 8 para 7, para 6, para 5, até chegar em 2,9 e depois ele recuperou. Então, ou seja, é um caso que foi publicado agora, está recente, na Cardiology, em junho, foi agora em abril.
de 2016, que nós conseguimos publicar, demonstrando que, através das alternativas, das opções, tanto o preparo no pré-operatório, como o tratamento de vários outros setores, por plaquetopenia, nós conseguimos fazer essa cirurgia utilizando os métodos alternativos às transfusões de sangue. Então, só para concluir, que é possível lá. A gente realiza todos os tipos de cirurgia cardíaca, desde as mais simples até as mais complexas, nesse hospital lá na equipe, utilizando os meios alternativos às transfusões de sangue e às opções terapêuticas. Obrigado a todos. Muito obrigado. Antes de partir para o próximo convidado, só queria informar que o representante do Conselho Federal de Medicina teve um imprevisto, vai ter que se ausentar um pouco mais cedo, então queria que se alguém tiver alguma pergunta específica para fazer para o representante do Conselho Federal, já fizesse. Pois não. Tá, é pergunta, né? Pode vir. Cadê ele? Doutor Turíbio, tudo bem? O senhor comentou brevemente sobre a questão da revisão da resolução 1021, né? Eu conheço bem o processo, eu atuo nele, o processo é de 2008, então ele já tem 7 anos que está tramitando, né? E o senhor mencionou que há estudos para se fazer uma nova resolução. Eu queria que o senhor comentasse o que seria exatamente essa nova resolução, o que se pretende exatamente com ela, o que o Conselho pretende, se já existe alguma coisa concreta nesse sentido. O processo é de 2008, mas teve sua ordem de alteração em 2014, quando foi feito... Desculpa, teve a aprovação da alteração por plenária do Conselho em 2014, depois do parecer parecer número 12, do Dr. Carlos Vital. O que está estudando e o que vem se estudando é uma forma de minimizar a questão da transfusão. Como já está sendo trazido aqui, existem situações que não... do ponto de vista científico, não há como fugir. Mas eu acho que, além da questão da resolução, o que pode trazer também é a evolução em relação ao Código de Ética Médica. Porque, veja bem, tanto na 1021, como no próprio parecer que trata da necessidade de sua alteração, o Código de Ética Médica, ele é o alicerce de tudo. Uma eventual alteração do Código de Ética Médica, como já foi sugerido no passado, em 2009, com autonomia total do paciente, isso em 2009, quando foi reformular o Código de Ética Médica, foi trazido como possibilidade. Um dos grandes defensores, como o doutor de Santa Catarina, o doutor Dávila, que é de Santa Catarina também, ele tinha essa defesa em relação à autonomia. Então, isso é um processo que ainda está em construção. Do ponto de vista objetivo, o que se tem é uma proposta de alteração que é anterior a 2014, mas que já foi aprovada em 2014, a alteração da 1021. Então, o que está se caminhando, e aí a questão que ainda precisa ser enfrentada é como se fará isso de forma objetiva. A última pessoa que esteve aqui trouxe a questão dos 2,9, eu sou um advogado, eu não entendo muito bem. Mas como a gente faria isso de forma objetiva? Talvez a alteração aí seja mais de conceito do que uma questão ética. Veja bem, deixa eu tentar me explicar. Objetivamente, você estabelecer parâmetros é muito difícil, e isso é que é a grande questão. Então, eu não sei se respondi, mas que já está sendo encaminhada já essa resolução. E vocês tiveram 15 dias atrás lá, né? Então, existe a Câmara de Hematologia que também está auxiliando nas questões técnicas. Quanto ao conteúdo em si, não foi definido? Não foi. Ainda está. Isso. Não, que ela vai ser alterada, isso já está definido. Isso já está definido. Você sabe o conteúdo
o conteúdo não está ainda em processo. Veja bem, uma resolução que trata de um assunto tão importante, ela precisa ser amadurecida. Agora, com relação à autonomia propriamente dito, não há nada concreto. Eu estou dizendo assim, não parece que arrumei a autonomia. Não. Veja bem, isso eu acho que terá de ser tratado no Código de Ética Médica. Obrigado. Se alguém Eu quero só me desculpar. Tá, ok. Eu tive um imprevisto, a Gol está alterando o voo aqui, então meu voo era mais tarde, mas eles me anteciparam. Tá, ok. Alguém tem mais alguma pergunta para fazer, especificamente para o Conselho Federal de Medicina? Tá. Então, eu vou chamar agora a doutora Maria Isabel Miorim de Moraes, médica da Fiocruz e do Hospital Salgado Filho. Senhor procurador, doutor Pablo, colegas. Bom, eu fui oncologista de 1980 até 2013. Nesse intervalo, em 93, eu abracei a questão do tratamento sem sangue. Devo dizer a vocês que não tenho religião, sou apenas uma médica. Não tenho nenhum conflito de interesse para dizer o que digo. Então, é uma pena que o doutor Turíbio ainda está aí. Doutor Turíbio, para quem trabalha na questão do sangue, é como se o senhor me dissesse que a 1021, que foi feita em 1980, antes da Constituição de 88, ela não tem pressa de ser revisada, e o que eu acho muito triste, porque o que eu tenho são, sim, pacientes torturados. E a gente, como fizemos rápido uma comissão, tortura nunca mais, já penalizamos tudo, enfim. Por que temos isso? E eu acho que aí a culpa é das nossas, me perdoe, entidades médicas e da nossa legislação. Porque nós não discutimos e achamos que é algo que foi escrito em 1980, quando nós tínhamos outra visão dos direitos humanos, quando nós tínhamos uma outra visão da medicina, não urge o tempo, mas para aquele que está lá no pronto-socorro, urge. Eu, a partir de 2006, toda vez que eu chegava nesses momentos de discutir, vinha alguém e dizia, e aquele pobre médico que está com o paciente na emergência? Disse eu, vou para a emergência. Em 2006, eu dei uma virada na minha vida e fui fazer emergência. E isso é que me habilita, hoje, a ser supervisora de preceptoria no curso de urgência e emergência do Hospital Salgado Filho, que é um hospital que respeita os direitos das pessoas e que não teve nenhum óbito nos últimos 2 anos de testemunha de Jeová. Porque o que eu gostaria de discutir, senhor procurador, não é a questão de indicação de transfusão ou não, qualidade de sangue. Eu não gostaria de discutir isso. O que eu discuto é o seguinte, são pessoas que têm o direito de estarem organizadas em sua religião, cujo dogma é não abster-se do sangue, não tomar sangue. Então, eu até acho muito construtiva essa discussão da qualidade do sangue, porque dar sangue, por que não dar? Mas não quero perder e nem targiversar. Eu quero discutir o seguinte, eu tenho um grupo de pessoas que a Constituição permite que se organizem, porque permite que tenham salões do reino, que tenham publicações, e não permite que elas sejam tratadas como devem quando ficam doentes. E eu devo dizer a vocês que nesses 23 anos que caminho com esse assunto, eu me aposentei do Instituto Nacional de Câncer em janeiro de 2014, e de lá para cá não teve semana que eu não tivesse que ir atender um paciente testemunha de Jeová que tivesse em conflito em algum lugar no estado do Rio de Janeiro. E com isso eu até fui fazer um outro curso, eu fui fazer um curso de diplomacia, política internacional para mediar conflitos. Porque vejo, não, verdade, eu sou, entre as minhas titulações, eu sou pós-graduada em política internacional. Porque eu fui fazer diplomacia, porque o meu problema não era chegar lá, a primeira abordagem não era dizer, vamos fazer sangue ou não, era dirimir um conflito. Agora vocês imaginem a cena,
o doente lá deitado, a família com medo, e os testemunhas de Jeová, eles são pessoas que espelham exatamente a população brasileira. Eles vão para o SUS, eles são do SUS, são pessoas até estudiosas e bem organizadas, porque a organização as ajuda a serem assim, mas eles precisam muito que a gente tenha uma resposta para essa questão. Então, em cima disso, eu gostaria de discutir já a questão do direito humano como um cidadão. O testemunho de Jeová, ele é um cidadão. Se os homens não querem o serviço militar, bom, isso é um problema dele. Não está escrito que ele perde a cidadania. Não perde a cidadania. Então, somos todos cidadãos, estamos no SUS ou no plano de saúde, o que seja. Então, o que acontece? Eu tenho ali adultos capazes. Eu tenho um paciente que precisa ser visto como um todo. O meu paciente precisa ser visto como uma pessoa completa, que inclui a religião dele. E algumas pessoas me perguntam assim, Isabel, qual é a razão do sucesso do seu tratamento quando você trata um paciente? Eu digo a Bíblia. Que isso, Maria Isabel, está ficando louca? Não, porque eu faço com que ele reencontre dentro de si, através da leitura da Bíblia. Deixa eu pegar um pouquinho d'água. Me dá um pouquinho d'água. Através da leitura da Bíblia, eu peço a ele que reencontre as razões da sua recusa. E aí eu cumpro uma questão. Eu viro para ele e digo o seguinte, quando eu digo, procure a sua Bíblia, eu digo o seguinte, procure, eu digo a ele, procure, na realidade, as causas por que o senhor não quer tomar sangue. E ele, quando ele se reencontra na Bíblia dele, ele chega e vira para mim e diz assim, não, doutor, no dia seguinte eu pergunto, mas o senhor não quer mesmo tomar sangue? Não, não quero. E aí começa-se o tratamento. A diretriz do tratamento sem hemotransfusão me parece que é bastante simples. Início precoce. Tem que se ter um início precoce. O que acontece com o testemunho de Jeová? Ele chega no pronto-socorro, e hoje eu sou médica de pronto-socorro, cumpro as minhas 40 horas e mais 12 lá no Salgado Filho, porque trabalho domingo, trabalho de segunda a sexta e trabalho domingo, na emergência, e ele chega lá e diz assim, ó, e eu estava num outro hospital, e no outro hospital não fizeram nada comigo. Mas que horas que o senhor se machucou? Que horas que o senhor sangrou? Ah, tem 2 dias, tem 12 horas. Então, a primeira questão é fazer com que nós tenhamos, enquanto classe médica, enquanto equipe de saúde, e eu acho que aí não são só os médicos, é a equipe como um todo, ela precisa ter um compromisso com o início precoce desse tratamento. E eu só consigo fazer isso se eu reconhecer ele como um cidadão. Se eu tiver empatia, eu consigo. E, neste ponto, as entidades médicas não têm, talvez, explicitado que os testemunhas de Jeová são cidadãos e que têm direito de terem escolhas. O médico tem direito de ter as suas escolhas, mas, naquele momento, cabe ao médico, como sua grande questão, como aquilo que engrandece a profissão, é tentar estudar para resolver o problema. Ah, Maria Isabel, num país de 220 milhões de habitantes, você quer que eu me preocupe com 1,8 milhão de habitantes? Quero sim. Acho que é pertinente. Então, eu acho que é muito importante que se faça isso. O seguinte, prevenção das complicações. Algumas vezes o médico diz assim, então, tá bom, doutor, eu não vou fazer sangue, mas a senhora vem aqui, para a gente evitar problema. Às vezes eu fico indo, durante uma semana, a São Gonçalo. Para quem não sabe onde é que é, eu tenho que passar a ponte. E eu trabalho o dia inteiro, quer dizer, então eu vou de noite, vou na véspera do carnaval, eu rodo o estado do Rio de Janeiro só fazendo esse tipo de coisa. Quer dizer, porque se nós tivéssemos uma atitude juridicamente organizada, as entidades médicas estivessem apoiando essa questão e tivessem que não deem a resposta, mas nos digam, estamos estudando, nós poderíamos ter programas. Porque eu tenho que chegar aqui para vocês e dizer o seguinte, eu não tenho conflito de interesses, mas as minhas evidências não são A.
As minhas evidências, infelizmente, são C e D, que são artigos isolados e opinião de especialista. Por quê? Porque eu não tenho espaço no Brasil para poder fazer a nível de SUS, eu poder fazer um trabalho, dizendo o seguinte, não, vamos ver, não damos sangue para os testemunhas de Jeová e pareamos um outro caso semelhante que tenhamos dado sangue, e vamos ver o que é. E, por último, é a questão da deshospitalização adequada. Deshospitalização adequada, para mim, é o seguinte, o paciente chegou a um hematócrito de 16. Vocês têm que lembrar, e aí volto a insistir que a nossa discussão não é